Bom, olá pessoal, meu nome é Isadora, eu sou professora de História e eu tô aqui para gravar um vídeo a pedido da professora Josiane, tá? Então vamos lá. Quero começar com essa frase do Chico Buarque de Holanda. Dormia nossa pátria mãe, tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Então, a partir disso, eu vou iniciar a nossa aula sobre a ditadura civil-militar, tá? Por que eu frisei a palavra civil? Porque nós vamos estar utilizando o livro do René Dreyfus, não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dele, porque ele é de outra nacionalidade, mas ele escreveu o livro 1964, A Conquista do Estado, e esse livro foi assim uma ruptura na historiografia brasileira a respeito da ditadura, porque é neste livro que ele vai estar cunhando pela primeira vez o termo ditadura civil-militar. E por que é importante a gente destacar isso? Porque a ditadura não se deu apenas através da tomada do poder pelos militares, né? Teve uma participação aí da população civil, que é algo que eu vou estar retomando um pouquinho mais tarde, ok? Então vamos lá, eu gostaria de começar contextualizando este período tão tenebroso, nas palavras de Chico Buarque de Holanda, na história do Brasil. Então vamos lá, como que estava o mundo em 1964? A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial terminou lá em 1945 e a partir daí o mundo sofreu uma bipolarização, tá? O que significa isso? Significa que o mundo foi dividido entre duas ideologias dominantes. Nós tínhamos aí os Estados Unidos, que propagava o capitalismo, né, como sistema econômico, e nós tínhamos a União Soviética, que propagava o socialismo, o comunismo como sistema econômico. Então, esse era o mundo bipolarizado, porque ambas nações estavam tentando conquistar território não apenas geográfico, mas também e principalmente ideológico, tá? Então, esse é o panorama mundial que a gente vai estar observando aí nesse contexto, né? Que foi chamada de Guerra Fria, que durou desde esse período do término da Segunda Guerra Mundial até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, nessa disputa ideológica entre essas duas nações poderosíssimas, né, nós tínhamos os países de terceiro mundo, os países africanos, os países daqui da América Latina, que é no que essa aula vai se pautar, que ficaram aí no fogo cruzado, vamos dizer assim, né, sendo disputado por essas duas ideologias, ok? Antes de tudo, o que eu gostaria de fazer aqui com vocês? Eu gostaria que nós diferenciássemos, né, puséssemos aí a reflexão entre o que é um regime autoritário e o que é um regime totalitário. Por quê? As pessoas costumam colocar os dois como sarinha do mesmo saco e não é bem assim que funciona, tá? O regime totalitário, que é o caso fascista, né, um regime fascista, ele se deu na Alemanha, né, na Alemanha nazista, na Itália com Mussolini, né, em Portugal com o General Franco. Enfim, o regime totalitário possui como característica principal, né, de diferenciação do regime autoritário, que ele entra na vida das pessoas, mas não só na força bruta, na força militar. Não, ele entra aqui, ó, no psicológico. Então, o regime totalitário, como o nome já diz, né, totalizante, ele vai estar assim nos mínimos detalhes da vida privada de qualquer pessoa, entende? Você não pode falar um ai dentro de casa como contestação ao regime, porque de repente a parede é fina e o seu vizinho ouve, ou então o seu filho ouve você falando mal do regime e ele pode te denunciar. Então, o regime totalitário tem como característica, né, a adoração, o culto a um político, vamos dizer assim, né, a uma figura, não necessariamente político, né, mas uma figura como, por exemplo, o Hitler na Alemanha, ele era literalmente cultuado, tá, pessoal? Todo lugar que ele ia, toda celebração, toda passeata, todo lugar que ele chegava,
as pessoas aplaudiam, as pessoas cultuavam, as pessoas enxergavam nele o seu salvador na terra. A mesma coisa com Mussolini na Itália. Então esse é um regime totalitário porque ele tem esse culto ao líder, ele tem essa entrada na mente das pessoas, ok? Ele usa da força militar, ele usa, mas não no primeiro momento, tá? No primeiro momento, ele vai fazer uma espécie de lavagem cerebral no cidadão, e aí, quando entrar com a força militar, né? Nossa, tem uma luz aqui. Quando entrar com a força militar, né, força bruta, as pessoas não vão estar mais surpresas, porque elas vão estar concordando com aquilo, porque todo o trabalho ideológico por trás já foi realizado, tá? Então, esse é o regime totalitário. O regime autoritário, ele não tem esse culto ao líder, tá? Ele é essencialmente militarizado, porque ele vai entrar em primeiro momento já com a força bruta, força física. Não concorda? Paulada, tortura, morte, exílio, tá? Então, não é porque não é totalitário que é menos bruto. Na verdade, a violência já começa logo de início no regime autoritário. E o que aconteceu na ditadura civil-militar aqui no Brasil, no período de 1964 até 1985, foi um regime autoritário, tá, pessoal? Porque eles não tinham força, eles não tiveram tempo de fazer todo esse trabalho de base ideológico antes. Não, eles já entraram com os tanques, já entraram com a força bruta, não demorou muito para já começar as torturas, os exílios, as mortes. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E aí, o que a gente tinha no Brasil, né? Porque, nossa, como assim? Foi do nada, né? Os militares simplesmente falaram assim, não, vamos assumir o poder aqui, vamos invadir o Congresso e vamos ficar estabelecido. Não, teve um contexto todo antes. O presidente, na época, a gente já estava tendo uma crise política aí antes com Jânio Quadros, em 1961, e aí ele sai e entra o João Goulart, o famoso Jango, tá? O João Goulart, ele tinha umas ideias que eram um pouco impopulares, vamos dizer assim. Para os latifundiários, os empresários, os capitalistas do Brasil da época, ele tinha ideias comunistas. Por quê? Ele propunha reforma agrária. O que significa isso? Significa que, olha o tanto de terra que tem aqui, ninguém está produzindo, não serve para nada. Serve só para gerar lucro para o grande empresário, enquanto a gente tem camponês morrendo de fome. Não. O João Goulart, o Jango, propunha pegar essas terras e dividir, entende? Para os camponeses, para as pessoas que precisavam dela para sua subsistência, para sua sobrevivência. Então, entre as suas ideias, ele tinha essa reforma agrária. Ele apoiava o sindicalismo, ele era uma pessoa assim, mais afável, tá? E aí nós temos a oposição, né, os setores da direita, que se recusavam a aceitar o Goulart. Então, com a pressão que o país já vinha sofrendo, né, já estava tendo essa crise política lá já com o Jânio Quadros, né? Aí esses setores conservadores da sociedade civil, viu, pessoal? É daí que vem o título, né, ditadura civil-militar. Então, esses setores conservadores da sociedade civil, eles vão se aliar aos militares e eles vão combater essas reformas de base que o Jango propunha. Então, é aí, com essa pressão da população civil e com o apoio, né, o suporte dos setores militares, que os militares vão acabar entrando no poder e depondo João Goulart, tá? Uma das marchas mais famosas durante a ditadura por esse golpe foi a Marcha por Deus pela Família, que muitas pessoas saíram nas ruas, né, manifestando que eram a favor de Deus, eram a favor da família, não sei o que tem, não sei o que lá, que eles esperavam que os setores militares depusessem o presidente eleito, né, no caso João Goulart,
e tomassem as bases políticas ali. Beleza, pessoal? E aí, né, nesse contexto todo, lá março para abril de 1964, os militares entram, tomam o poder. E aí a gente tem, durante esse período, que foi chamado de Operação Condor, que eu acho interessante fazer um parênteses aqui. Que foi a Operação Condor? Ela foi basicamente uma aliança, assim, secreta, tá? Entre a Argentina, Chile, Paraguai, Brasil, Bolívia, Uruguai, com o apoio dos Estados Unidos, para condenar os opositores ao regime autoritário. Então, ainda que a aliança formal tenha sido assinada em 1975, o Chile de Pinochet, né, que já tinha uma ditadura instaurada, ele já praticava essa repressão pesada e violenta nos seus opositores há muito tempo, tá? Então, quando eu falei anteriormente sobre essa questão do apoio dos Estados Unidos, eu estou me referindo que, lembra, vamos voltar lá na Segunda Guerra. Lá na Guerra Fria, vamos voltar lá na Guerra Fria. O que estava rolando lá na Guerra Fria? União Soviética e Estados Unidos estavam disputando ali, principalmente na base ideológica. Então, a América Latina tinha uma questão ali essencial, né? Era um território ali chave para estar conquistando. Então, os Estados Unidos não pensou duas vezes, assim, não, eu preciso do Brasil, preciso da Argentina, preciso desses países da América Latina, porque eles têm matérias-primas que vão servir ao meu interesse. Então, os Estados Unidos foi lá, apoiou esses setores militares, os setores conservadores da sociedade, financiou armas, financiou, enfim, deu todo esse aparato para que esses setores tomassem o poder. Então, foi uma ditadura não só no Brasil, mas na Argentina, Nicarágua, Chile, Honduras, enfim, todos os países da América Latina que enfrentaram a ditadura durante esse período, foram todas financiadas pelos Estados Unidos. Ok, pessoal? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque falei, nem fiz uma pausa. E aí, nós tivemos como presidentes militares, né? Nós tivemos 5. Nós tivemos o Castelo Branco, que foi o primeiro. Ele governou ali do período de 64 a 67. Ele foi o mais brando, porque ali era tudo o começo, né? Tava se sentindo à vontade, saudando ali a casa, né? Vamos dizer assim. Nós tivemos o governo do Costa e Silva. Foi aqui que ficou conhecido como Anos de Chumbo, porque a repressão foi pesadíssima, que durou de 1967 a 1969. Logo após, nós tivemos o governo de Emílio Médici, de 69 a 74. Em seguida, nós tivemos o governo de Geisel, militar Geisel, que foi aí que iniciou uma pequena abertura política, mas essa abertura porque os generais permitiram, que durou de 74 a 79. E, por fim, o último militar na presidência durante esses 21 anos foi de Figueiredo, que aí já foi realmente o declínio da ditadura, que durou de 79 a 85, o governo dele, tá? Então, vamos lá para os presidentes militares, né? Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o governo de Costa e Silva, porque durante o governo de Costa e Silva, que foi que aconteceu a radicalização do regime, tá? No ano de 1968, foi instaurado um dos atos institucionais mais importantes desse período. Os atos institucionais foram espécies de decretos que alteravam a Constituição e davam poderes assim ilimitados aos militares. Então, o AI-5, que é conhecido, né, o Ato Institucional 5, ele foi o mais importante do regime, porque foi nele, durante o governo de Costa e Silva, que foi decretado o estado de sítio, de exceção, ou seja, é um estado oposto ao democrático, no qual os militares têm total poder sobre a população. Nesse AI-5 nós tivemos a instauração da cassação de mandatos, então
se eles quisessem, esse político aqui tá me enchendo muito o saco, tá me questionando, vou cassar o mandato dele, não pode mais exercer a política, tá? Tivemos suspensão de direitos civis, então, suspensão de garantias constitucionais. Agora imagina, você tá na sua casa, beleza, com a Constituição que a gente tem hoje, de 1988, que foi após o regime. Ninguém, pessoal, ninguém, nem polícia, nem nenhuma instituição pode invadir a sua propriedade privada sem o mandato, tá? Ninguém pode fazer isso. Isso é nosso direito constitucional hoje. Agora, com o AI-5, lá em 1968, eles podiam fazer o que eles quisessem, tá? Aquela casa ali eu acho que tá muito suspeita. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa contra o regime. A polícia lá entrava, sem mandato, sem nada, porque você não tinha mais nenhum direito constitucional, nenhum direito civil, estavam suspensos. Então, sua casa, sua vida poderia ser invadida a qualquer momento, a partir do momento que você demonstrasse um perigo ao regime vigente, tá? Então, o AI-5, ele significou cassação de mandatos. Nós tivemos diversos políticos, cantores, artistas, pessoas civis exiladas, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, João Goulart, Eugênio Quadros, Brizola, eles foram os primeiros a serem perseguidos pelo regime, ok? E a partir daí que nós tivemos também as perseguições políticas, não as primeiras, mas com muito mais intensidade. E não só as perseguições políticas e os exílios, mas também como tortura e morte também, tá? Vários sítios eram alugados para a realização da tortura. Nós tivemos o massacre das esquerdas. Qualquer pessoa que ousasse falar assim, não concordo com o regime, eu não acho que isso é certo, você entrava na mira do regime autoritário, você não tinha nenhum poder, você não tinha liberdade de expressão. Hoje, se eu não concordo com o regime, eu posso me manifestar abertamente. Se eu não concordava com o regime há 8, 10 anos atrás, eu podia também me manifestar abertamente. Eu tinha e possuo ainda liberdade de expressão. Ok, pessoal? Então, isso é uma coisa que foi suspensa durante o período da ditadura. E eles criaram, máquinas midiáticas justamente para estar apoiando e sustentando o regime, para dar uma cara de legalidade. Tanto é que lá no ano de 1965, o que nós temos? A criação da maior emissora do Brasil e uma das maiores do mundo. Sim, a Rede Globo foi criada em 1965 como um acordo dos militares com a família Roberto Marinho, que desde o jornal vinha apoiando o golpe. Então, a família Roberto Marinho já tinha um jornal que desde lá, 1963, quando começou as agitações para a instituição do regime autoritário, já vinha demonstrando esse apoio, esse suporte, aos militares, aos setores conservadores. E aí, em 65, nós tivemos o estabelecimento da Rede Globo como emissora. Então, aí nós tínhamos um suporte muito mais visual, tá? Então, eles tiveram todo esse aparato midiático para que pudesse a todo momento apoiando, a estar mostrando como o regime era lindo, como ele era ótimo, como ele não prejudicava as pessoas, que era, na realidade, somente uma ilusão. Só que as pessoas ficaram caladas, pessoal? Não. Nós tivemos setores, é claro, que se revoltaram, que simplesmente não aceitavam e se organizaram. É claro que na ilegalidade, pessoal, porque, como eu disse, com os atos institucionais, a Constituição não valia mais porcaria nenhuma, essa que é a verdade, tá? Não valia mais nada. Então, os atos institucionais, eles suspendiam essas garantias constitucionais. Então, os grupos que se revoltavam contra esse regime autoritário, é claro que estavam na legalidade. Então, a esquerda, principalmente, ela vai para a luta armada quando o Brasil está saindo da crise, só que ela não tem o apoio popular, então eles vão ser duramente perseguidos
pela direita, tá? Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui? Nós tivemos algumas guerrilhas, alguns grupos armados. Os mais famosos foram o ALN, que é a Aliança Libertadora Nacional, teve como fundador o Carlos Marighella. Nós tivemos também a MR8, que isso me lembra o caso do sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick, que era um embaixador estadunidense que atuava aqui no Brasil. E aí esse grupo de guerrilheiros do MR8, eles sequestraram o embaixador estadunidense. E aí eles enviaram uma carta para ser transmitida nas principais emissoras do país, que exigisse a libertação de 15 presos políticos que fossem aterrissados no México, que era um país ali neutro, entende? Onde nem o Brasil nem os Estados Unidos poderia tocar neles, em troca da libertação do embaixador. Tá? Foi um episódio que aconteceu lá em 1969, foi muito marcante, que foi o sequestro do embaixador Charles Elbrick. E eles conseguiram, tá? Foi lido a carta do MR8 em rede nacional, ao vivo, para todas as pessoas. Esses 15 presos políticos foram libertados, aterrissaram no México, e o embaixador foi liberto depois numa casa, num bairro, que eu não vou me arriscar a dizer o nome porque eu não me recordo com exatidão, tá? Entre as figuras marcantes, né, além do Marighella, né, nós tivemos também o Carlos Lamarca. Carlos Lamarca, ele foi um desertor militar, ele era um militar, ele fez treinamento no exército e tudo mais, que ele vai para a guerrilha, porque ele se revolta com a situação do país. Ele fala, não foi para isso que eu entrei no exército, não foi para torturar pessoas, para enviar para o exílio. Então ele deserta e ele forma um grupo de guerrilheiros, vai para a guerrilha, envia toda a sua família para Cuba, ele forma grupos para estar ali lutando contra o regime opressor, tá? Nós tivemos também ligas camponesas no Nordeste. E aí nós temos uma radicalidade na sociedade em geral, tá? Um outro caso que eu gostaria de comentar aqui, só para dar um exemplo que não foram só os militares que participaram, né, da questão das torturas, é o caso Boysen. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele foi presidente da Ultragaz por muitos anos, né? Ele era presidente da Ultragaz durante o período do regime. Tem até um documentário que chama Cidadão Boysen, que eu acredito que se vocês forem no YouTube, vocês vão acabar encontrando esse documentário. E o caso Boysen, ele é marcante porque, como eu disse, teve participação da sociedade civil durante o regime, só que é claro que depois que eles perceberam o que aconteceu, né, eles começaram a ficar... Opa! Não foi o caso do Boysen, o presidente da Ultragaz. Ele não só financiou com dinheiro mesmo, né, armas, sítios de tortura e tudo mais, como ele participou ativamente das torturas, tá? Ele encomendava, né, instrumentos de tortura dos Estados Unidos, de outros países, assim, da Europa, e ele ia lá e colocava a mão na massa, viu? Ele tem relatos, tem documentos que falam da sua participação nas torturas. Ele era realmente um psicopata, vamos dizer assim. O documentário vai estar falando muito melhor, com muito mais propriedade do que eu, então eu acho que vale a pena estar conferindo, tá? Nós tivemos também o Tropicalismo, que foi um grupo de artistas, né, ali do setor cultural, que vai estar também através de músicas, através da arte, se opondo no que concerne a censura, sabe, driblando os setores da censura. Nós temos como exemplo a música Cálice, do Chico Buarque, que embora fala Pai, afasta de mim esse cálice, as pessoas acham Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Na época passou porque acreditava que ele estava fazendo uma referência à igreja, né, ao vinho, só que na realidade era para afastar o cálice de calar a boca, né, que era o momento repressivo de censura.
o vinho, né, fazendo referência à alusão ao sangue dos torturados e mortos durante o período de repressão. Então nós tivemos tudo isso, nós tivemos vários setores da sociedade que após a radicalização do AI-5, né, nós tivemos vários setores que acabaram se manifestando, tivemos a movimentação dos estudantes, um tempo depois o tropicalismo, as guerrilhas armadas, que também se radicalizaram neste período, tá, pessoal? Outro ponto que eu gostaria de estar falando aqui com vocês também é sobre a questão econômica. Por quê? Muita gente fala ou tem a falsa impressão de que o regime autoritário, ditatorial, civil-militar no Brasil não teve corrupção, que teve, tudo bem que foi violento, mas pelo menos teve corrupção. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma ilusão, é uma total cortina de fumaça, porque teve, inclusive foi super pesado, as pessoas só não sabiam justamente porque eles controlavam toda a maquinaria midiática, tá? Mas teve sim. Inclusive muitos militares eram empresários, eles tinham setores ali industriais, têxteis, enfim. E foi durante esse período que nós tivemos a dívida bilionária com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, né? Porque eles só pegavam dinheiro, a gente só importava, não vendia quase nada porque as empresas nacionais que Vargas criou lá em meados da década de 30, 40 deixaram de existir, porque os militares não eram patrióticos, eles utilizavam tudo do exterior, eles compravam tudo. Então aí nós nos afundamos em dívidas, tá? Porque a inflação, pessoal, a inflação deixa os empresários mais ricos. Sabe por quê a inflação é boa para o empresário? Porque com os preços nas alturas e o salário lá no chão, o consumidor vai recorrer ao quê? Ao empréstimo compulsório. Então, quem paga a conta é sempre o assalariado. Então, para dar conta de comprar comida e pagar as contas, o assalariado vai lá, recorre aos empréstimos com juros nas alturas. Então, os bancos, os empresários lucram muito com isso, tá? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho mais. Nós tivemos esses grupos que lutaram contra, tanto é que aí depois, lá em meados da década de 70, final da década de 70, nós tivemos o sindicalismo, bem lá no final, lá em 78 para 80, que nós vamos ter os movimentos sindicais tomando a frente, conseguindo uma voz maior, fortalecendo as massas, né? Nós tivemos o Lula, por exemplo, lá movimentando os metalúrgicos do ABC, nós tivemos o Frei Beto também da igreja. Enfim, nós tivemos várias pessoas importantes durante este momento que se mostravam contra o regime e que ajudaram mais ainda neste afrouxamento e declínio do regime autoritário. E durante o período da ditadura civil-militar, nós tínhamos somente 2 partidos que foram criados pelo AI-2, que era a Arena, o Partido dos Militares, e o MDB. O partido do MDB era, claro, o partido do sim, então eles tinham que sempre aprovar tudo que os militares falavam, né? E ali nós tínhamos de tudo. Tinha gente que hoje a gente considera de direita, hoje da esquerda, enfim. Qualquer pessoa que não era militar estava no MDB. Beleza? Então só era permitido esses 2 partidos que foram criados lá com o AI-2. E aí, com o final da ditadura, lá em 1985, né, com a vitória das diretas já, com toda a movimentação sindical, dos movimentos populares, então, a mesma massa, pessoal, que instaurou a ditadura lá no poder, foi a mesma massa que também tirou. E aí nós tivemos como consequência crimes de lesa humanidade, tá? Que vai para o Tribunal Mundial,
que zela pelos direitos do homem. Só que a gente não tem uma massa crítica para cobrar o STF acerca das torturas realizadas durante o período ditatorial. O Chile teve isso, tanto é que os militares que tiveram parte nas torturas foram condenados, estão presos até hoje. Tanto é que lá não é permitido você falar assim, nossa, a ditadura foi boa. Lá não é permitido, falei isso porque foi extremamente violenta. Na Argentina também, eu comentei esses dois casos porque foram as ditaduras assim, mais significativas da América Latina, junto com a brasileira, porque elas tiveram como característica essa violência. Os sítios de torturas, que as pessoas eram penduradas em paus de arara, elas tinham os dedos esmagados, as mulheres ficavam peladas e eram eletrocutadas na frente dos cílios. Então nós tivemos tudo isso, gente que tinha completamente seus direitos cassados e que não tinham nenhum direito constitucional. Então, aí, em 1985, nós tivemos o declínio da ditadura civil-militar, se encerra esse período tenebroso. O Dia, que durou 21 anos, que é outro documentário excelente, que vai estar abordando também com muito mais propriedade sobre este período. E daí para frente foi o Brasil tentando novamente com as pernas democráticas. E aí, em 1988, sai uma nova Constituição que vai estar resguardando esses direitos civis, né, esses direitos políticos. E aí a história contemporânea que a gente conhece, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha clareado um pouquinho sobre o que foi este período na história do Brasil e também como que foi influenciado pelo cenário mundial. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e até a próxima.